adultização. É onde esse filho, ele precisa crescer muito rápido. E a adultização hoje é você ver uma criança, por exemplo, os pais têm ali na hora do almoço, a criança pega e fala assim, mas eu não quero, eu quero um doce. Que as crianças já estão crescendo doentes, né? Sim. Emocionalmente, com ansiedade, com depressão. Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar um tema um pouco, que tá aí nas redes sociais, polêmico. Hoje a gente vai falar sobre adultização. E para estar falando um pouquinho sobre esse tema aqui comigo, hoje a Meire Freitas está aqui. A Meire, que é terapeuta sistêmica familiar, palestrante, especialista em mentalidade adolescente, usa também ferramentas de leitura corporal e facial para a interpretação da fala e a constelação sistêmica. Meire, gratidão por você estar aqui, no Natcast novamente. A Meire já foi uma das minhas convidadas lá no início, Verdade, do podcast. E hoje está aqui de volta, Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que está aí causando polêmica, mas é um tema muito importante, Meire? A gente está trazendo essa conscientização aí para os pais, principalmente. Sim. E para a gente iniciar, gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal de casa, falasse um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho. Primeiramente, é uma honra estar aqui novamente com você, essa mulher maravilhosa, também terapeuta, né? Está sempre aqui trazendo a informação para as pessoas que estão em casa. Eu, Meire Freitas, me especializei em várias ferramentas da terapia para poder... muitas pessoas não gostam, de ficar muito tempo na terapia. Então, eu me especializei em mentalidade adolescente. Hoje faço leitura corporal, leitura facial, microexpressões faciais, para poder ter um resultado mais rápido. Quando a pessoa está falando ali, ela quer mentir, Então, quando eu vejo ali a interpretação que não é congruente com aquilo que está desenhado no corpo, no rosto, para ter um resultado mais rápido, e a constelação também, que eu uso também como ferramenta, que também é um resultado mais rápido aí para quem quer saber o que está acontecendo e para onde que eu vou, o que eu vou fazer. Inclusive também a constelação, ela traz, o resultado para quem quer identificar se o filho está passando por alguma questão de abuso, de drogas, algum conflito também. Sim. É muito importante aí para os pais que estão em casa e querem, ter uma resposta. Faça a constelação. Ô Meire, por que você, decidiu aí se especializar com jovens? Que te mostrou para você ir para esse ramo, dos jovens, das crianças hoje em dia? Nath, quando eu estava fazendo oratória, um curso de oratória, que eu tinha uma equipe de vendas. E eu percebi que o meu filho, o mais novo João Vitor, ele estava por volta ali de 13, 14 anos, que é pré-adolescente. E eu não reparava ele, porque eu estava o tempo todo trabalhando, preocupada com as contas de casa, tinha que fazer o que precisava fazer, Uma mãe, um pai que está em trabalho e acaba não olhando para o filho. E eu fiz isso com o meu filho. E aí a escola me chamou um dia, assim, que foi o momento que me deu aquele despertar na minha mente. Virou a chave. Virou a chave. A diretora me chamou e falou assim, você já reparou? Porque lá em Ribeirão Preto é uma cidade muito quente. E ela falou assim, você reparou porque seu filho anda de blusa de frio? E aquilo eu olhei para ele assim, estava do meu lado, porque parece que ele fez alguma coisa na escola e me chamaram para falar que ele estava com um comportamento, indevido, e por isso que me chamou para falar. E aí eu estava lá brava com ele, poxa, eu estou trabalhando, tem que vir aqui. E aí, naquele momento, ela me fez essa pergunta, por isso que a pergunta ela é importante, para a gente ir poxa, o que está acontecendo aqui? Quando ela me fez essa pergunta, por que o seu filho anda de blusa de frio? 40 graus de calor ali, aí eu não entendi, eu olhei assim, aí ele saiu da sala, pediu para ele sair, ela falou assim, procura observar o seu filho,
ver os braços dele se ele não está se cortando, porque era na época que os jovens estavam se cortando, estava tendo aí alguma coisa na internet, que eles acabavam fazendo, sabe? Com os pensamentos suicida. E ele também era assim, ele não tomava banho, ele estava com um comportamento depressivo, ele não estava se alimentando direito, estava super magro, não se arrumava, não estava prestando atenção na aula, as notas, tudo ruim. E ali que eu fui pegar, Nath, sabe, alguém perguntar, fazer uma pergunta e você enxergar, e naquele momento eu falei, meu Deus, eu não estou dando atenção para o meu filho, eu não estou olhando para ele, eu não estou vendo as necessidades dele. E naquele momento eu comecei a usar as ferramentas da oratória, que é 70% coach. Quando eu comecei a usar as ferramentas, o menino foi assim mudando, ele foi despertando, ele foi vivendo, e eu falei, meu Deus, esse é o caminho. Foi aonde que me deu um outro despertar, né? Que eu fui, me formei em coach, em PNL, inteligência emocional. E aí eu comecei me especializar em mentalidade adolescente, aí eu fui aprofundando. Né, até chegar, fui fazer depois o último, a faculdade de biologia, tudo por conta dele, do meu filho. Então, assim, eu falo porque eu estudei, mas também na prática, né, da minha vida. Com meu filho, que eu vi as dificuldades ali que muitos pais hoje acabam passando também. Sim. O Meire, a gente vê, né, que agora deu um boom, né, nessa questão da adotização por causa do Felca, né? Graças a Deus, né, a gente apoia isso, porque, na verdade, já é um assunto que vem há muito tempo, né, Meire? Sim. Mas é um assunto que quase não era falado. Né? Que muita gente não tinha consciência do que é, o que não é. E aí, pra gente iniciar, fale um pouquinho, né, o que é essa adultização, para quem, né, às vezes está nos assistindo e fala, mas eu nunca ouvi falar nisso, agora vieram com essa moda, né, que o pessoal geralmente fala, estão criando moda, estão criando doença, né, igual às vezes o autismo, o TDAH, o pessoal fala, antigamente não tinha, mas não era visto, né, e hoje está sendo visto. Então fala um pouquinho pra gente, né, o que se considera uma adultização de uma criança. Você vê, essa informação, como você falou, ela já existia, sempre teve aqui. Inclusive, lá no passado, as mães, né, tinham muitos filhos. Tinha lá 10 filhos, 15 filhos, né? E aí os mais velhos cuidavam dos mais novos. Isso é uma adultização. É onde esse filho, ele precisa crescer muito rápido. E a adultização hoje é você ver uma criança, por exemplo, os pais têm ali na hora do almoço, a criança pega e fala assim, mas eu não quero, eu quero um doce. Eu quero um doce agora. Não, mas está no horário do almoço. E aquela criança faz birra, não, eu quero doce. Aí fala, dá o doce para ela. Quem manda em casa? A criança, né? Porque ela cresceu antes do tempo e ali ela manda e ela desmanda, ela faz birra. E onde que está esses pais com autorresponsabilidade, com a função de pais? Eles estão no lugar infantilizado, né? Por alguma questão, tudo tem uma raiz. E esse filho cresceu, que é uma criança, que é um adolescente. Tem até um filme que está na Netflix, chama O Jeremias. É um filme legal para os pais assistir. Não assisti. Ele é um menino de 8 anos, e aí no filme fala, mas ele é especial, ele tem o dom da inteligência, mas ele não se encaixa no padrão da família. Ele olha e fala assim, nossa, tá tudo errado. Então ele vê o pai infantilizado, vê a mãe que não tem sonhos, e ele, tipo assim, se perde ali. Então você vê que ele é um menino de 8 anos com uma mentalidade adulta. Então é legal aí para os pais, assiste com os filhos, que o meu neto amou. O de 8 anos, o de 7 anos, né, meu netinho, ficaram apaixonados no Jeremias. Ô Meire, e isso dessa questão, né, da criança se tornar aí mais adulto rapidamente, muitas vezes acontece só dentro de casa, os pais mesmo que faz isso, né? Ou pode acontecer por fora, né? Às vezes filhos que não são criados com os pais. Como que é todo esse processo? Tem uma lei que chama a lei da hierarquia. Então, sempre os mais velhos que vão, né, dominar essas crianças. Sempre. São eles que eles estão elevando essas crianças ou eles estão derrubando essas crianças. Então, a referência maior sempre vai ser de um adulto. Pode ser dentro de casa, com os pais, que ali coloca esse filho para poder ele mesmo
fazer as coisas, trocar a própria roupa, sabe? Não se importar que não vai lá e dá para o filho para ele escolher uma roupa ou a outra, mas não deixa o filho, ele, sabe, se virar. E esse filho precisa crescer, ele precisa evoluir, ele precisa fazer por ele mesmo. Então, pode ser dentro de casa, isso gera um gatilho, e aí ele vai para a escola. Aí chega na escola, muitos alunos, e a professora ali não dá conta de todos os alunos, e ali ele já tem um gatilho. Então, ele vai aprendendo que ele precisa fazer as coisas por ele mesmo. Então, ele acaba crescendo fora do tempo. Sim. Ô, Mary, e tá, mas aí tem a questão, né, que a gente fala hoje também da autonomia da criança, né? Qual que é a diferença da adultização, né, da criança para a autonomia da criança, né? Que a gente ensina muito também essa questão da criança ter autonomia, de só não depender dos pais, né? Para quando não crescer só ficar esperando pelos pais. Onde que se encaixa isso, né? Porque muita gente às vezes pode falar assim, tá, mas ensina a gente que a gente tem que dar autonomia para os nossos filhos, e agora tá dizendo que não pode. que não pode. Como que faz, né? Boa pergunta. Até os 3 anos de idade, a criança, ela fica com a mãe. A mãe é dentro, o amor de mãe é dentro. Depois dos 3 anos, é um amor fora. Então, a criança, ela entende que quando ela está dentro até os 3 anos, isso, né, uma mãe com inteligência emocional, com sabedoria, ela pega essa criança, o que ela vai ensinar a mãe? Ela ensina a vestir, higiene pessoal, a se alimentar. Essa mãe, ela acolhe, ela dá proteção, carinho, afeto, tudo dentro, né? A mãe. Depois dos 3 anos, uma mãe com inteligência emocional, ela passa esse filho para o filho. Então, depois dos 3 anos, é inteligente a mãe já deixar o filho tomar as próprias decisões, mas não é ele que toma. A mãe, ela pega lá, eu falei aqui de 2 roupas, vou dar o mesmo exemplo. Coloca 2 roupas na cama e fala assim, filho, qual roupinha que você quer ir? Quem tomou a decisão? Foi a mãe, ela que escolheu a roupa, ou aquela, tanto faz. Mas ele entende assim, poxa, eu tomei a decisão, né? Porque a criança, ela primeiro vê o primeiro amor, que é a mãe, e depois ela vê o segundo amor, que é o amor do pai. Então, ela começa ali e já tem uma autonomia, ela começa a entender assim, ó, minha mãe me ama, mas tem outra pessoa, que é o pai, o segundo amor, que me ama também. Então, ele começa ali a entender que ele também pode amar outras pessoas, ele também pode tomar a decisão. Então, é um momento que a mãe, o pai, começa a fazer ele escolher. Quer essa frutinha? Ou você quer essa outra frutinha aqui? Qual que você quer? E ele fala, nossa, ele não entende, né? Mas é como se ele estivesse já ganhando ali uma autoridade. Mas saudável, né? Saudável. Aí você tem que ter o quê? Os pais saudáveis. Porque senão fica tudo bagunçado também, né? É isso que eu ia te perguntar, né? A questão eu falo muito da responsabilidade dos pais em relação aos filhos, né? Você como terapeuta que faz atendimento de jovem, como que tá isso, né? Porque muitas vezes os pais acham, vou mandar meu filho para terapia porque o problema tá no filho. Exato. Mas qual é a sua responsabilidade? O que seu filho está assistindo, né? A gente viu muita questão lá das danças, das crianças, adolescentes em danças, isso, né? Se vulgarizando aí. O que você vê em relação a tudo isso? É interessante, porque os pais, infelizmente, a maioria dos pais, eles estão num posicionamento infantilizado, Nath. 95% da população do mundo está num lugar que acredita que a responsabilidade não é minha. A responsabilidade é do governo, a responsabilidade é da escola. Eu tenho filhos, mas manda meu filho para a escola, eles não estudam, eles não aprendem nada. Então, onde que ela está colocando a responsabilidade dos filhos? Numa escola, numa terapeuta. Pega assim, não, eu pago terapia, esse menino não muda. Que jeito que vai mudar se a gente trabalha, né? Você também, que tem ferramentas, né, da terapia, sabe que você vai levar ali as ferramentas, vai atender o cliente, ele vai chegar em casa naquela ambiência de uma autoridade maior, que é a família. Chega uma pessoa estranha, eu, terapeuta, vou atender, né? Ganho a confiança desse jovem. Mas quando ele chega em casa, ele acaba recebendo ali as mesmas informações que ele acaba tendo gatilhos desde a infância. Quando vê o resultado, demora mais. Então, o que eu faço hoje na terapia?
Nath, eu pego os pais e eu alinho com os pais. Eu falo assim, ó, o seu filho, ele tá com um comportamento tal, 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 o gatilho dele maior, tem aqui uma frequência de gatilho, que ele fala muito sobre isso, isso. Vamos juntos ter uma mesma comunicação para um resultado ser mais rápido? Porque o importante da terapia não é o financeiro, mas sim o resultado. Eu não adianta o pai achar, a mãe, não, mas eu estou pagando uma terapia, coloca lá e a responsabilidade aí é de quem eu estou pagando. Não é sobre o dinheiro, é sobre o resultado. Vamos fazer juntos, vamos usar as ferramentas. Inclusive, eu tenho um método, Nath, que está lá no meu Instagram, que eu fiz 80 aulas ensinando os pais com ferramentas para os pais conduzir os filhos. Ali eu falo do traço de caráter, né? Porque tem a leitura corporal, o filho que ele tem um funcionamento, mas que tem a dor da rejeição, que tem a dor do abandono, tem a dor da manipulação. E aí o pai ele começa a identificar. Ele é meio estratégico porque o pai vai e a mãe vai ver o vídeo e vai identificar consigo mesmo. Vai falar, poxa, eu tenho esse comportamento, eu tenho esse, então meu marido tem esse, então meu filho tem esse aqui. Aí ela vai saber como conduzir, porque cada um tem um funcionamento, né? E a gente precisa respeitar. Os pais, né, igual você falou, eles pegam a responsabilidade e jogam lá para a escola, joga para terapia e acaba não buscando compreender como esse filho, assim como eu falei no início aqui, eu não sabia como o meu filho funcionava, eu julgava. Mas você foi à procura, né, Meire? Eu fui de ajuda, né? Eu fui porque o meu filho, Nath, ele estava assim num grau bem alto assim de depressão. Eu fiquei na fila durante 1 ano para uma lista de convênio, hein? Esperando um psicólogo de adolescente para poder atender ele. Eu fiquei na fila, fiquei 6 meses, né? E depois tem que renovar lá o pedido do médico, né? Do pediatra. E eu fiquei 6 meses e eu vendo meu filho cheio de conflitos. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Essa é a questão. Eu tô falando aqui, eu acho que eu nem falo muito, viu, Nath? Tô falando aqui, pessoal, acho que até a primeira vez. Eu fui porque eu vi a necessidade, era como se parecia que eu ia perder meu filho. Me deu uma dor profunda. Eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Por que as pessoas não vão em busca antes, né? Antes até mesmo de engravidar, até mesmo de se relacionar. Para falar, não, peraí, por que eu vou me relacionar? Por que eu vou ter um filho? É o momento de eu ter um filho? O que eu quero para um filho? Porque muita gente engravida porque a mãe quer, minha mãe quer um filho, quer um neto. Aí vai, porque já tem um filho e ele quer um irmãozinho. Não faz sentido. Porque meu marido quer um filho. Não faz sentido, sabe? Então, assim, já lá do início, saber o porquê que quer ter uma família. Para que quer ter uma família? E eu vejo crescer muito essa questão que as crianças já estão crescendo doentes, né? Sim. Emocionalmente, com ansiedade, com depressão, porque as pessoas perderam muito, eu acho que os pais, dessa questão de observar os filhos, né? A gente antigamente sabe que tudo era muito rígido, né? Se a gente saísse, tinha um horário para sair, um horário para voltar, se não voltasse. E hoje não, tipo, sai, vai aonde quer, às vezes os pais nem sabem onde estão esses adolescentes, né? Com quem tá andando, e às vezes a criança manda em casa. Né, o adolescente manda em casa. Sim. E às vezes os pais não, como se diz, não é nem colocar de castigo, mas não dá uma advertência e continua, e vai continuando. Então aí entra essa questão, né, do terceira criança mais rapidamente, né, Maíra? Sim. Tem muitos pais que não entendem, Nath, que a adolescência é a fase maior que tem. Ela começa, antigamente ela demorava. Antigamente a adolescência vinha ali dos 15, 16 anos. Antigamente. Na minha fase mesmo, você ter ideia, eu com 17 anos, eu comecei a namorar com 17 anos. E ainda eu era aquela meninona boba, sabe? Então, assim, a adolescência era demorada. Agora não. Agora, a partir dos 11 anos, a criança já entra na pré-adolescência, né?
E ela vai até em torno, tem estudos que falam que até 27 anos. Isso na mente, né? A mentalidade, é uma mentalidade que ainda não está madura, não está completa. E aí esse jovem está ali nesse período que ele é o maior que a adolescência, imagina, se os pais ele não compreende ou porque os pais não passaram por uma adolescência saudável, como que eles vão direcionar esse filho também saudável? Porque se nem ele passou, ele nem sabe o que que é essa fase. Quantos pais, né, no passado, acho que precisou trabalhar cedo para cuidar da família, dos irmãos. Então ele não tem, ele tem um filho, aí o filho tá lá. O filho, vamos supor que é um filho esquizoide, depois filho esquizoide é aquele que funciona na cabeça, que tem uma energia só voltada na cabeça. Aí o pai quer que esse menino ele vai, trabalha, tem que fazer as coisas. Não, ele não tem energia para isso. Ele é mais lento, ele funciona na cabeça, vai ser um menino mais matemático, um menino que vai trabalhar no TI ali, sabe, no computador. Aí os pais têm que ter esse olhar, precisa, né, ter esse olhar para ter os filhos saudáveis, para poder direcionar. Mas o que que acontece? A pergunta que você fez, os pais acabam julgando esse filho, acaba criticando, culpando. Ali vira uma raiva, porque a mentalidade adolescente, ela é como eu disse, ela é imatura. Ela não está formada por completo. Então, tudo vira um drama na mente desse jovem. Tudo é dramático. O pai julga, aí esse jovem fala, ai, meu pai não me entende, eu odeio eles, eu quero ir embora daqui. É o que mais acontece na adolescência, né? Eu não quero mais essa vida. Aí você olha assim, a criança não tem nenhum um carro, não dirige, não tem dinheiro para nada, como que vai, né? E aí, esse jovem, Nath, ele acaba perdendo a referência dentro de casa, a confiança. Perdeu a confiança, esse jovem vai começar a olhar para fora, onde que vem os perigos. E quando esse jovem, como você falou, ele cresceu muito rápido, os problemas vêm muito mais rápido. É isso que eu ia te perguntar, né? Qual que é o impacto aí emocional e psicologicamente dessa criança, desse adolescente aí que, né, vem pro adulto muito rápido, né? Na fase que não era para ser adulto, né? Qual que é o impacto aí emocionalmente, psicologicamente? Vai crescer, né? Vai crescer e vai ter ali um relacionamento também disfuncional. Também vai ser rígido com os filhos, porque tudo é repetição, vai né? repetir, né? Aí vai ter aquela mesma repetição. Se ele teve conflitos ali dentro de casa, ele vai repetir isso, porque parece que na mente aquilo é o normal, né? É o que é assim, é dessa forma. Eu aprendi desse jeito e eu vou passar essa mesma informação para os meus filhos, para os meus netos, do mesmo jeito. Só que o que vai prejudicar? Relacionamento. Vai prejudicar no trabalho, nos objetivos de vida, vai prejudicar no financeiro e relacionamento social, e aí vem outras complicações, que são os vícios, que é o mais que a gente vê hoje, né? Então, cresceu muito cedo, gerou muitos conflitos, não soube quem era, vai na vida adulta, casa, e vai ter os mesmos problemas com os próprios filhos, e aí já no relacionamento, no financeiro. E uma pessoa, quando ela não está feliz nos objetivos de vida, que vai atrapalhar o financeiro, isso vai refletir no casamento, né? Que vai refletir nos filhos. Sempre vai ter um culpado. Sempre vai ter, né? Meire, você acha que as redes sociais, né, a mídia hoje contribui para esse fenômeno crescer cada vez mais? Como que é isso? Sim, porque tem muitos influenciadores, igual você está aqui no seu podcast, chama pessoas de relevância, né, para trazer informações, que é muito importante. E nas redes sociais, onde que tem lá o influenciador que está ensinando uma dancinha. Eu falo até, Nath, nem porque eu estudei, nem por conta dos meus atendimentos, porque eu sou mãe e eu sou vó. E aí eu vejo. Parece, né, gente? Linda, maravilhosa. E aí eu vejo lá os meus netinhos. Eu tô com um de 7, um de. Não, um de 8, um de 9 e um de 1 ano. E aí eu olho lá, eles estão no celular, vendo. E eu tô vendo um influenciador que ele tem as palavras mais chulas, sabe? Com palavrões. E aí daqui a pouco você tá vendo dentro de casa as crianças falando palavrões.
sabe, dançando, segurando na parede, dançando com as bundinhas empinadas. Eu falei, meu Deus, gente, onde que tá tudo isso? Na internet. Entende? E aí, e a internet também, Nath, ela vai adultilizando as crianças. As crianças que vão indo para ver lá na internet, né, na mídia, as crianças vendo propaganda de maquiagem, de roupa, né, tudo é perfeito lá. Aí a criança já quer o cabelo assim, já quer uma maquiagem, já quer uma roupa tal, De aí marca. de marca e várias outras coisas, né? E quando vê, cadê aquela criança que era para estar brincando? Não, tá ali já. Esses dias o meu neto, Nath, o de 8 anos, o Henrique, lindo, fofo da vovó. A vovó ama demais, gente. É um amor, sim, que não tem. Ó, e eu mudei, sabe? Eu procurei também mudar muito a minha história, Nath, por conta dos meus netos. Sim. Quando eu vi eles pequenininho e o comportamento do meu filho igual eu tinha dentro de casa, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E é onde eu fui, né? Sempre eu estou em evolução, não estou no topo, eu sempre estou A gente buscando, sempre busca, né? sempre busca procurar compreender, né? Igual agora, com tantas informações o tempo todo, você tem que ficar ali estudando o que está acontecendo agora. Agora tem outros temas aí, né, que vai vir depois, né? Os adultos chupando chupeta. Ai, meu Deus, gente. Nem me fale disso. É uma infantilização. Aí é uma infantilização, né? Que a gente, terapeuta, a gente fica assim, onde esse mundo vai parar, Meire? Às vezes eu fico me perguntando, eu falo, gente, uma coisa atrás da outra, né? Isso daí já é uma resposta para os filhos adultilizados, porque os filhos estão adultilizados por conta desses pais hoje que Infantilizado. estão lá, ai, não quero ver o meu trauma, ai, não quero, e dói demais. Ai, peraí, deixa eu pôr uma chupeta aqui, que aí agora eu entendi que é o que me acalma. Uhum. É a chupeta, é o cigarro, é as drogas, é a bebida alcoólica, é comprar demais, é sexualidade, né? Então, assim, Excesso, né? tudo esse excesso que quando você olha, você fala assim, isso aqui tá me prejudicando, isso aqui não tá me ajudando, não. É que, na verdade, quem tá pagando são os filhos, né? Exato. Dessa questão dos pais infantilizados, de não querer olhar para essa dor, ver o que realmente acontece, porque hoje tá tudo muito fácil, tipo assim, em casa, tá, eu vou chegar cansado do serviço, vou querer dar atenção pro filho? Sim, por que que você teve filho? Boa. Né? Aí não, vai lá, tua tela, não tem essa questão, antigamente, né, fazia muito lição de casa junto com os pais, vinha a primeira coisa, tem lição de casa, É. para depois ir para não que, não vou, meu filho não vai poder ver televisão, não vai poder ver celular, mas limites. Uhum. Né, a gente tive um podcast com uma médica, ela falando né, da questão das telas, crianças que não estão tendo desenvolvimento, Sim. gerando ansiedade, né, você também questão de depressão, né, Meire? Como que é? Sim. Qual que é, assim, quando chega os adolescentes para você, qual que é a maior queixa deles? Ansiedade, depressão, né? E ultimamente, sabe, o que tá me assustando muito é a síndrome do pânico. Que eles vêm, né, que, ai, não tô com vontade de nada, só fica no quarto, desanimados, né? Aí tem igual você falou, tem as telas, redes sociais, parece que tudo é perfeito lá fora, A minha vida não é, né? tudo funciona e a pessoa tá ali sem saber para onde que vai, o que que vai fazer. Então, eu falo muito para os pais mesmo, para eles terem um olhar genuíno para o filho e sempre com amor, sem julgamento, sem crítica, porque adolescente não funciona com crítica, com julgamento, não funciona com culpa. Ó, se você não fizer isso aqui, você não vai ter isso aqui. Não funciona com adolescente, mas funciona como você falou, Nath, com limites e nem regras, é com limites. Peraí, até onde você pode ir? Ó, você pode ir até aqui. Passou daqui já é perigoso para você. Então, até aqui você está seguro. Então, o que o filho repassa essa linha da segurança quando eles não confiam mais nos É o pais. diálogo, né? Eu acho que falta muito a questão do diálogo dos pais com o filho, de tentar entender, né? A gente vejo muito, principalmente interior, né, Mary, né? São Paulo já é É, totalmente diferente. Mas assim, às vezes, é frescura.
Ah, porque tá com preguiça. Sim, Mas já tentou entender o que tá acontecendo, se aconteceu alguma coisa? Então, os pais não estão querendo conversar. Tudo agora é frescura, ou é sim, porque tá na mídia, quer dizer que agora é isso, e não sim, procura entender, né, Mary? verdade. E tem essa questão também. A pessoa vê um tema ali que tá, nossa, meu filho tá com isso. Aí daqui a pouco, não, meu filho tá com isso aqui. Não, gente, peraí. Quantas pessoas que estão, ai, não, eu vi na internet, meu filho tá com isso aqui. Aí vai lá para dar medicação. E quanto mais cresce o tempo todo, medicação. Eu trabalhei 16 anos na área de medicação. O que mais cresce o tempo todo são medicações tem ali o ético, o genérico e o similar. Uhum. Não tem um de cada, tem vários de uma medicação, né? E para todo tipo de pessoas, né? Quem tem condição financeira, para quem é médio ali, classe C, né? Classe A, porque não, a gente vai ter medicação para todos, não vai faltar para ninguém. Não, gente, tem como fazer isso, porque a cura está dentro de cada um. Eu acredito muito nisso também. Depois que eu mudei, Nath, depois que eu observei assim o que estava acontecendo com meu filho, como eu falei do João Vitor, eu mudei o meu comportamento com ele e ele mudou. Meu filho é um cubista, meu filho é inteligentíssimo. E eu olhava para ele assim, eu só sabia criticar. E o que eu fui entender depois? Porque na minha fase da minha adolescência, eu não tive aquela fase. Eu precisei trabalhar cedo. Com 15 anos, eu procurei meu primeiro trabalho. Meu pai trabalhava muito, minha mãe trabalhava muito, então assim, eu me via sempre sozinha, Uhum. né? Com meus irmãos dentro de casa ali, eu era a única menina, então assim, era briga, né? Aí Sim. quando os pais chegavam, você ficava tudo quietinho, podia. Aí se você falasse um fio, né? Antigamente, né? Você não é dessa fase, né? Ah, eu sou assim, meu pai é antigão, todo mundo É? fala assim, meu pai já tem 70 anos. Meu Sério? pai, quando a minha mãe tava grávida de mim, meu pai tinha 40. Ah, Então meu pai é desses que foi bem rígido, rígido, rígido então mesmo. você pegou ali, né? É. Senta no sofá, nossa, as crianças, a E gente no em mercado, casa. quando a gente ia no Hum, mercado, não podia fazer um pio, pedir nada. Hoje as crianças fazem uma birra. Eu falo, gente, meu Deus do céu, na minha época, se eu fizesse essa birra, já era, né? não, Não, não que a gente é pra. Ai, vai lá bater do seu filho, né? Não, mas antigamente, só o olhar do meu pai, até hoje, né? Só o sim, olhar dele, eu olhar, eu já sei o que meu pai quer dizer. Mas isso é respeito, né? sim. Então eu cresci com isso, com essa questão. Meu pai, quando a gente fazia alguma coisa na rua, ele já ia chegando em casa já assim, com a mão na cintura. É, pega assim. Já o cinto já tava saindo. Eu falei assim, meu Deus. Mas você vê, Mary, também que, tipo, por mais que a gente foi criado dessa forma, hoje a gente dá risada, né? É, Mas a gente, como terapeuta, eu amo meu pai. a gente sabe os bloqueios que a gente teve, né? Que a Sim, gente tem, que a sim, gente se trabalha sempre, né? sim, Claro, né? Nada contra aí em relação à violência, apoiando, né? sim, Mas antigamente a gente tinha mais respeito, né, pelos pais, a gente sabia que quem manda em casa é os pais. Hoje já tá tudo ao contrário, né? Os sim. filhos estão, eu quero isso, tem que ser desse jeito, na hora que eu quero. Tá tendo as coisas tudo muito fácil, né? Igual a gente falou da questão do celular, né? Quando a gente foi ter um Nossa, celular, hoje a criança ela já nasce com o Instagram. é, Já nasce ali na rede social, já cresce nas redes, vendo desenho, vendo sim, isso, né? Você vê como que tá mudando muita coisa, né? sim. O perigo tá aí, né? Hum. Tem muita informação, tanto boa, tanto ruim. Então, a responsabilidade sempre vai ser dos pais para poder ver, né, o que está acontecendo, porque os pais falam assim, não tenho tempo, não sei o quê. São os seus filhos, então precisa fazer. Se eu não tivesse tomado uma decisão lá no início, nem sei se o meu filho estaria aqui hoje. Uhum. Mas eu tomei uma decisão assertiva e dali eu não parei mais. Foi assim, uma mudança de chave. Eu comecei a trabalhar com os filhos das minhas amigas, Uhum. né? Quando eu me formei em mentalidade adolescente, eu fui atendendo os filhos dos meus amigos, fui vendo o resultado. Falei assim, gente, isso aqui é para minha vida. E eu fui aprofundando. Mas o olhar dos pais, principalmente hoje, eu percebo que os pais estão muito mais voltados para um tanto de informações que também tem na internet, e esses pais estão num lugar muito infantilizado.
trocar os papéis. Os filhos estão aí adultilizados, fazendo coisas, por exemplo, na internet, onde que os pais, eles nem aparecem, né? Às vezes, não é para mim. Aí o filho tá lá. Eu não critico, sabe? Porque tem muitos jovens que estão na internet, eu não julgo, não critico, mas tem muita coisa errada que os pais precisam dar um olhar, principalmente porque nós não estamos dentro da casa das pessoas. Nós estamos aqui no podcast, nós estamos conversando, levando informação, estou contando um pouco da minha história, mas dentro da casa de cada um tem algum conflito ali individual. Então, assim, o que está acontecendo é o pai ter fazer pergunta, tá acontecendo algo aqui, meu filho tá triste, não sai do quarto, ou meu filho, sabe, tá se matando de trabalhar e tal, fazendo várias coisas, o que meu filho tá em busca? E aí fazer essa pergunta e dar um olhar com amor, e aí resolvendo, cada um com seus conflitos. Eu não consigo, busca ajuda. Né? Começa a compreender o que eu posso ajudar aqui, porque sempre a referência maior vai vir de casa. Sim. Mas se os filhos, eles não vê a referência dentro de casa, em algum lugar esse filho Ele tá vai vendo. procurar. Tá Se vendo. responsabilizar, né? Os pais precisam começar a se responsabilizar pelas Sim. coisas que estão acontecendo com os filhos, né? E a internet é isso que você falou, né? O filho não tem ali uma referência dentro de casa, ele vai para a internet. Parece que ele, todo mundo, eu amo essa personagem, eu amo esse influenciador, eu amo isso aqui, não sai, fica ali vidrado e parece. E aí vem, se tiver uma referência errada dentro da internet de um influenciador, esse jovem vai pegar. Simples assim. Então, o que é o mais inteligente? É os pais buscarem ajuda. Buscar ajuda com profissionais, né? Não ir no vizinho e pedir ajuda, porque às vezes ele está passando por um problema ali mais complicado e não vai saber direcionar. Então, é ir buscar mentoria, buscar ler mais sobre e muitas coisas que dá para fazer, mas tem que ter disposição. Tem que estar disposto. É disposto a ter uma família mais saudável. Sim. Porque todos nós, né, Nath, você sabe muito disso, viemos de famílias adoecidas. Sim. E como? E os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam no que eles tinham, né, no momento. Mas na época não tinha, né, Meire? Não se falava disso, né? Sim. Não se falava disso, não tinha tanta informação, a terapia não era tão acessível, né? Porque ainda muitas pessoas acham que terapia é pra doido, né? Mas hoje tem muito conteúdo bom, né? Que traz a consciência, que é aquilo que falou. Quando você não tem a consciência, ok, mas e quando você tem e você continua fazendo as mesmas coisas? Então é trabalhar isso, né? Realmente trazer responsabilidade, porque a gente também antes jogava culpa em todo mundo, né? Minha vida não tá indo boa por causa do meu pai, porque minha família é isso, minha família é aquilo. A gente vai falando, a gente era assim também, né? Só que hoje não, pô, a minha vida tá assim por conta de mim. Não tem ninguém, né? Que é aquilo que a gente tava falando, não é jogar responsabilidade pra uma terapeuta que tá cuidando do seu filho, pela política, não, é você, pai, o que você tá fazendo, né? Se você tá se olhando também. E aí eu queria te perguntar, como que é quando você tá ali atendendo, né, um adolescente, um jovem, e aí você se depara com essas situações, como que você faz, né? Você entra em contato com os pais, porque, né, a gente sabe que muitas vezes vem ali, o problema não é nem tanto as crianças, o adolescente tá em casa, e como que é a recepção dos pais em estar recebendo isso também, né? Porque muita gente fala, não tem problema nenhum, é só ele mesmo. Isso. Tem os dois. Tem aqueles pais que falam assim, igual você falou, não, isso daí é com ele mesmo. Não, eu faço tudo para ele. Os pais não querem ver. Mas tem aqueles pais que falam assim, eu já vi muito, o resultado assim, fantástico. De muitos pais de ver e falar assim, não, agora eu vi meu filho, Meire, eu chorei. Quando eu comecei a ver meu filho genuinamente nas necessidades dele, no tempo dele, na fase dele. Porque os pais, às vezes, ele coloca, né, um filho lá na escola, coloca num curso, mas não sabe o que ele está passando lá. Dentro de uma escola tem bullying, tem comparação, que a gente sabe que hoje tem muito essa comparação, né? Até uma hora você falou da questão da maquiagem, né? Tipo, hoje crianças pequenas já maquiando como se fosse um adulto. Nas escolas hoje
como se fosse uma competição. Quem vai mais Sim. bonito, é um desfile de moda, né? Quem vai mais bonito ou não. E às vezes você não sabe, minha filha tá maquiada, tá linda, bonita, mas e por dentro, né? Exato. Aí chega na escola, às vezes é criticada, tem um bullying, tem uma professora que não tem inteligência emocional, que ela ali está trabalhando, está cansada, e fala alguma palavra para a criança, né? Ou para esse pré-adolescente. Como eu disse, a mentalidade do adolescente é dramática. Então, pega aquela informação e dói na alma. Ela leva assim como um drama mesmo. Só que para os pais, menina, tá aí, eu dou de tudo para ela, dou de tudo para ele, e fica aí só reclamando, e aí acaba não vendo. Porque então, assim, é olhar, é se colocar naquela fase que nós também já passamos. Eu já fui adolescente. Uma coisa que eu me conecto muito nos meus atendimentos, Nath, é quando eu entro na idade deles. Uhum. E aí, como você tá? Eu tava com saudade de você, moço. O que você fez essa semana? Aí eu falo a língua deles. Aí eles vêm, não teve nada de interessante. Não, então tá muito chata a sua vida. Aí eu começo a inteirar. Miri, mas por que você é uma terapeuta? Não, eu faço isso com meus filhos, com meus netos. Quando eu tô com meus netos, eu sento no chão, me sujo, sabe, brinco com eles ali, eu tô com eles, porque ali eles vão ver. Mesmo eu sendo vó, eu tenho meu papel, minha função, mas quando eu estou ali, eu tenho que trazer essa confiança para eles. Eu tenho que me colocar e saber que eles também têm vontade. Quando eu estou com meus filhos, com meu filho adolescente, o João Vitor hoje também é adolescente, tem 22 anos, eu estou ali e estou vendo as necessidades dele. Outro dia ele veio para São Paulo, vou falar assim rapidinho, ele veio para São Paulo e ele chegou e eu toda felizona, né? Meu filho tá aqui em casa com a namorada. E ele chegou e falou assim, mãe, eu vou sair com a Caísa, nós vamos tal lugar. Eu falei, vamos, então vou me arrumar. Ele olhou para mim, não, mãe, vai eu e a Isa. Aí eu falei, cara, ele veio aqui em casa achando que ele tava com saudade de mim e ele vai sair naquele momento, me deu assim, é o momento dele. O que eu tô querendo fazer lá? Eu sou a mãe dele. Ele quer vir para cá para conhecer São Paulo, passear, ele não, né? Aqui eu sou uma ponte, eu sou a mãe dele, então eu sou aquela que vai acolher, né? Que vou estar ali fazendo um carinho, com amor, recebendo, fiz almoço para eles, mas ele vai passear com a namorada. Sim. Porque quando você não entende, faço tudo para ele, abri minha casa, fiz almoço, ele saiu aí com a namorada, nem ligou para mim. Infantil, né? Então aí naquele momento eu me trato. E aí eu me coloco no lugar dele. Então é isso, é você saber assim que ele tem uma fase dele que não é a sua, ele quer tá conhecendo coisas novas, tudo para ele. Aí aquilo assim foi maravilhoso. É tão genuíno que no momento assim eu me deu vontade de chorar de ver ele fazendo aquilo que eu não fiz. Não tive esse momento, né? E eu vi ele fazendo aquilo tão feliz, e eu fiquei feliz de ver ele. E compreendi sem julgamento, porque jovem não gosta de julgamento, de crítica, de culpa. E o que acontece? Respeito, carinho, amor. Muito, hoje é muita crítica, né? Julgamento, crítica em cima de Ser humano, crítica, né? Ser humano é voltado para julgamento, né? O tempo todo. O único que não julga é Deus. Sim. É o único que não julga nem o filho dele aqui. E porque dentro de casa, uma mãe, um pai que tem os filhos, e eles julgam os filhos. Mas Deus não julga nem o filho dele. O Meire, durante todo esse processo, né, seu tempo como terapeuta aí de jovens e adolescentes, quais são, assim, os maiores desafios que você enfrentou ou que você enfrenta em relação à sua profissão em trabalhar com jovens? Acho que com os pais mesmo. Os pais. O meu desafio maior são os pais. Que interessante essa pergunta. E até assim, quem, né, vai assistir e falar, não, mas como assim? Os pais, os pais, porque os pais são a referência maior, são os adultos, né? São, por hierarquia, são maiores, sempre vão ser maiores que os filhos. Então, se os filhos estão com alguma questão, vem através da referência da família maior. Mãe, pai, vô, vó, né? Agora, falar que não, falar assim, não, não é, eu faço tudo. Procura compreender o que é esse tudo. Porque às vezes a pessoa está só dando, colocando numa escola, mas não compreendendo o que está acontecendo ali dentro do jovem. Eu não falo nem aqui, eu não estou para. Não estou acusando ninguém, porque eu passei por isso, né? Eu passei por isso e eu, dentro das minhas terapias, quando eu estou atendendo
os clientes ali, eu vejo que tem muito mais os pais ali por trás do que o próprio adolescente, que ele precisa ser direcionado. E para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Aí eu pego esse adolescente, vamos aqui, vamos alinhar. Tem todas as ferramentas, eles se conhecem, eles amam leitura corporal. Quando eu começo a fazer leitura, eles não acreditam. Então é por isso que eu faço isso, eles amam. Tem cliente meu, adolescente, que eu tenho um curso, né, de leitura corporal, aí eu ensino eles. Então, tem cliente na terapia, eles começam a gostar tanto que eu começo a ensinar, e eu ensino eles. Aí, na terapia, né, eu estou ensinando como ele funciona. Olha, seu pai funciona desse jeito. Eles ficam muito mais leves. Eles ficam assim, aí você vê, assim, um jovem de 13, 14 anos, eu tenho até uma cliente em Araraquara, a Rafa, que eu amo, ó, beijo, Rafa. Hoje ela tá com 16 anos, acho, 17. Eu atendi ela quando ela era adolescente. Quando ela começou a aprender traço de caráter, ela me procurou. Ela falou para a mãe dela, e a mãe dela é terapeuta, a Esther. Aí ela falou assim, eu quero ser atendida pela Mirelle, porque ela sabe traço de caráter. Então, a gente, na terapia, ficava falando, sabe, sobre as amigas. Ah, minha amiga funciona assim. Ah, por isso que ela faz isso. Ah, e como que eu posso ajudar? E ela começa a saber como ela funciona também. Como o pai funciona, como a mãe funciona. É um resultado bem legal também, quando eles querem, né? Mas às vezes eles estão numa raiz tão profunda de dor e precisando de um afeto, de um carinho de mãe, de pai, que acaba não às vezes encontrando, e é muito mais difícil você passar isso para um pai, para a mãe. E às vezes é aquilo também deles, de uma forma ou outra, tentar chamar a atenção dos pais, né? Seja Total. muitas vezes, né, igual você comentou do seu filho com o moletom, às vezes de alguma forma ele não sabia como se expressar e às vezes ele tava tentando, né, chamar a sua atenção, também. Às vezes crianças que ficam, né, só dançando, alguma, tá querendo ali, tipo, alguma coisa você pode ver, tá querendo chamar a atenção pros pais, às vezes olhar pra eles, né, Meire? Boa, sinais. Sinais. O tempo todo, as crianças, os adolescentes dão sinais. O tempo todo. Quando os pais não estão atentos, os pais estão lá na internet, estão na televisão, estão cheio de conflitos, né, com coisas, às vezes conta, esquece do principal, que Sim. são os filhos, que é o amor, de olhar com respeito, e ver que esses jovens, que eles também são seres humanos, e eles precisam de direcionamento. E o direcionamento vem da autoridade, dos pais. Agora, quando os pais, eles não passam essa autoridade, na rua tem as autoridades aí, né? Tem aí a cadeia, tem as Como polícias. se diz, né? Se não aprende em casa, a rua ensina. Pois é, a rua ensina. Ou de uma forma boa ou ruim, né? Aí depois os pais estão lá, né? Não sei o que eu fiz com esse filho, fiz de tudo. Tem um problema? Vamos resolver. Realidade da vida, né? Realidade da vida dói. Ô Meire, que mensagem que você pode deixar aí para os pais que estão nos assistindo, né, sobre todo esse tema que a gente falou hoje aqui, da importância, né, de olhar aí para as crianças, os adolescentes, os sinais que eles estão dando e também principalmente para os pais procurar uma ajuda aí, né, para eles mesmos, como você falou, né, a gente sempre fala, se tá bem, se tá tudo bem, tudo em casa funciona. Agora, se não tá, alguma coisa está acontecendo. Acontecendo. Acho que nós passamos bastante informações aqui, né? Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é assim, ó, Deus perdoa sempre, o homem às vezes perdoa, mas a natureza ela nunca perdoa, que quer dizer, quando você tem filhos e você não é grato àquilo que você criou, você não respeita, você não se posiciona, não pega a responsabilidade para você para guiar os seus filhos, vai ter uma consequência. Infelizmente, a consequência da natureza é muito triste. Então, Deus perdoa sempre. Pode fazer o que for. Você pode ir lá e não, nunca vou mudar. Eu tive filho, eu vou fazer o que eu quiser. Filho é meu. Tem essas frases também. Ou agora você falar, a natureza ela nunca perdoa, você fez a sua família, você tem o seu filho, você tem ali a inteligência, porque todos nós temos aqui o cérebro, onde que nós temos a consciência. Eu não tenho consciência, então busca a consciência, busca algo para você direcionar o seu filho, a sua filha, para um caminho saudável. Tem como?
Se não, né? Que hoje eu vejo assim, Nath, as pessoas estão sempre reclamando, se vitimizando com tanta informação que tem gratuita também na internet. Tem muita coisa boa, mas o que será que as pessoas estão buscando, né? Sim. Meire, deixe também, né, suas redes sociais aí, para quem quiser te acompanhar, quem quiser um atendimento hoje, como que faz? Para quem quiser me encontrar, o meu Instagram é meirielefreitas.terapeuta. E pode deixar Não vou deixar o WhatsApp, não, porque lá no meu Instagram, na bio, tem todas como me encontrar. E também tem os meus cursos, o meu método, né? Tem o método Mapeia, tem o método de leitura corporal, lá tem a constelação e a terapia para quem quiser me encontrar. Também não Pode Constelar. Quem quiser ouvir as histórias reais de pais, tem lá no Pode Constelar. Meire, gratidão, né, por você Obrigada, estar linda. aqui no Minha mão tá geladinha. E eu também. Por você estar aqui no Natcast, né, para a gente falar sobre esse tema que é muito importante trazer aí conhecimento e consciência para quem nos assiste, para os pais também, né? Obrigada. E se você chegou até o final deste podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam. E eu espero vocês no próximo Natcast.